Muito bem, estamos de volta aqui no Dois Toques, o portal leov.com.br. Você pode acompanhar o Dois Toques no ar pela Rádio Viva 1070 a partir das 18h40 com as principais informações esportivas. Professor Reis Carvalho, ele perdeu o Curitiba nos acréscimos e perdeu o treinador. Pois é, mas antes vamos falar do Internacional ou vamos deixar para depois? Bom, o Grêmio, já que tu perguntou sobre o Grêmio perdeu. Não fez uma partida tão ruim assim, né? O Barcos fez 2 gols, que era o que o torcedor queria, e depois virou, a equipe do Curitiba virou o resultado, e parece que a culpa foi do Enderson e a culpa foi do Barcos. O que acontece é uma coisa clara. Primeiro, de novo, venho batendo nessa tecla até mesmo antes do problema da Copa do Mundo. Os clubes têm que começar a pensar num trabalho a longo prazo. Não adianta se culpar o profissional, o treinador. Se você acha que ele não tem condições, não contrate, mas depois de contratar você tem que fazer uma análise se ele serve ou não para deixar ele trabalhar. E aí o torcedor também que quer a justiça, que quer mudança, que quer isso, que quer aquilo, quando não é no time dele. Quando é o time dele que ele torce, ele também pensa diferente. E aí caiu o Enderson, como se o Enderson fosse o culpado de o Grêmio ter um time comum, porque o Grêmio tem um bom goleiro, um setor defensivo razoável, tem um zagueiro bom, os outros jogadores regulares, um meio de campo, 2 volantes regulares, um meio de campo muito bom, né, e um atacante bom. Então não pode querer muito além disso aí. A equipe que está distanciando é aquela equipe que tem um trabalho a longo prazo, que é o Cruzeiro. Se não fizer isso aí, nós vamos continuar batendo sempre na mesma tecla, achando que o clube, que temos que mudar, que os treinadores não entendem, que isso não entende, não adianta. Bom, o Grêmio procura um treinador. Tite não vem, Filipão não vem, Sabeja não vem, e agora resta Ney Franco, Celso Roth ou Gilmar Dalpozo. Eu acredito que o Roth não vem. Eu acho que o Roth é um cara que trabalha muito em cima da palavra. Ele está treinando, poxa, o cara... Por que eu digo isso? Porque o Curitiba aguentou o Roth 8 rodadas, coisa. Tu imagina agora que ele conseguiu a vitória, sem vencer, ele chegar e dizer, bom, agora eu vou embora pro Grêmio. É sacanagem, né? Então fica muito difícil. O Ney Franco seria um nome que está em aberto, só que o Ney Franco, a característica do Ney Franco, né? O que o Ney Franco mostra pra gente é o Anderson Moreira, é um treinador, o trabalho calmo, tranquilo, né? Aquele treinador de ir pra frente do banco, de gritar com os jogadores. E o resto é o que temos aí, né? O Filipão dificilmente vem, o Tite é muito caro, eu acredito. O Cuca aí, se eu colocar o Cuca, bom, aí eles querem ficar ao fim, né? Aí termina o Grêmio mesmo, aí não vai ter condições de continuar, não, mas 2 meses termina. O Renato Portaluppi seria um treinador que tem, né, entrada fácil com o torcedor e também com o presidente, pode ser um nome. O Internacional jogou no sábado, teve um gol ajudado pelo Lomba, venceu o Bahia 1-0 e está no G4. Olha, Coelho, fazia tempo que eu não vi um jogo tão ruim, cara. Mas tão ruim. Bom, ninguém conseguia dar 2 passes direito. O jogador se batia, o que teve de batida cabeça com cabeça, o que teve jogador caído, sangrando. Olha, foi algo assim, foi incrível. E só podia sair gol de 2 maneiras. Ou desviando em alguém, gol contra, ou do jeito que aconteceu, porque não tinha como. 0-0, era ter sido 0-0 e ninguém ganhar ponto. Nenhum ponto mereceriam pelo que fizeram, porque foi horrível. Mas, é aquilo ali que foi o que o Abel disse, né? Às vezes você ganha e jogando mal, às vezes você perde jogando bem. É do jogo. Acontece agora, o Internacional tem que pensar também em fortalecer sua equipe. O que eu falei do Grêmio, eu falo do Internacional. O Internacional tem um goleiro em fim de carreira, mas é bom. Os 4 zagueiros são regulares, não são, o Roa já foi. 2 volantes, um bom e o outro regular. O D'Alessandro, bom jogador, um pouco acima da média. O Alan Patrick é um eletrocardiograma, né? Está em cima e embaixo, tu não sabe o que vai acontecer. O Alex é um jogador que usa a bola nos pés e joga. E um centroavante regular. Não pode querer mais do que está fazendo também. É por aí que pode acontecer o Internacional. Contratou mal? Não é contratou mal, nós não temos jogador. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro chama-se Ricardo Goulart, um jogador comum. Ou alguém vai dizer que é craque. É um jogador comum. O Everton Ribeiro, esse é um jogador um pouquinho acima dos demais. O resto também no Cruzeiro tem um volante
tem uma dupla de zaga muito bom goleiro e tem um plantel, mas dizer que Tinga hoje faz parte de um plantel de luxo, eu não acho também o Cruzeiro, é que o Cruzeiro tem uma sequência, o Cruzeiro tem um trabalho a longo prazo, tem um treinador que está há bastante tempo, por isso que está dando resultado. Farrapos venceu a equipe do Rio Branco por 27-20, é líder pela primeira vez na história do rugby brasileiro, líder do Super 10 de Rugby União. E a equipe do Caxias joga hoje contra o Guarani. O Juventude perdeu nesse final de semana para o Madureira por 2-0. O Esportivo perdeu o jogo treino para a equipe do Guarani Soares por 2-1. Quarta-feira jogo com o Lajadense. Tá certo, bicho? Um abraço, fui!